O título da nossa reflexão: Atitudes em face ao pecado. Salmos 51, versos 3 a 5. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel relatam a experiência amarga de Davi com o pecado. Primavera, época que os reis saíam para a guerra. Davi enviou Joabe e todo o exército de Israel para a guerra. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde ele se levantou, passeando pelo terraço do palácio, e viu uma mulher muito bonita que tomava banho. Mandou alguém saber quem era. É Batseba, mulher de Urias, alguém relatou. Então Davi mandou que a trouxessem à sua presença e se deitou com ela. Mas ela estava no seu período fértil e ficou grávida. Percebido a gravidez, Batseba mandou um recado ao rei, avisando-o do que acontecera. Davi, em face a essa situação, mandou mensagem a Joabe: envia-me Urias. Ele estava na guerra. Joabe então prontamente atende o pedido do rei. Davi perguntou então a Urias como ia a guerra. Depois Davi lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu da presença do rei e logo lhe foi mandado um presente por parte do rei. Mas Urias não foi para sua casa, dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas do seu senhor. Davi soube disso e perguntou: por que você não foi para casa depois de viagem que fez? Urias falou sobre Joabe e seus soldados que estavam no fronte da batalha, estavam acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Não parece aqui uma estratégia para se esconder e confundir uma paternidade? Davi pediu que Urias ficasse mais um dia. No dia seguinte, o convidou para comer, beber e aproveitou para embriagá-lo. Continuando, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas dormiam, e não foi para casa. Davi manda uma carta a Joabe pedindo-lhe que pusesse Urias na linha de frente da batalha, onde o combate fosse mais violento. Na luta, alguns oficiais de Joabe morreram, inclusive Urias. Joás manda um relatório da batalha para o rei e fala da morte de Urias, os versos 18 a 21. Até os mensageiros confirmaram que Urias havia sido atingido e morto. Davi manda um recado a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Verso 25, a parte A. Batseba soube da morte do marido e chorou por ele. Passado o luto, ela foi morar no palácio por ordens de Davi, tornando-se sua mulher. Por Davi ter desagradado a Deus, a criança que nasceu morreu logo em seguida. No capítulo 12 de 2 Samuel, prossegue a narrativa com a repreensão do profeta Natã. Começando do verso 1, quando Deus o envia para falar com Davi sobre esse episódio. Natã conta uma parábola. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou
e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. De pronto, cheio de censura, ao ouvir a história, Davi disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E aí vem a sentença, uma sentença profética por parte de Natã. Você é esse homem. Natã descreve sobre a unção de Deus ao reinado de Davi, e nos versos seguintes, verso 7, fala dos livramentos de Deus, da casa e mulheres que ele teve, a nação de Israel e Judá e muito mais. E aí vem uma repreensão no verso 9. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para sua mulher. E aí, Natã anuncia um castigo, verso 11. De sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você faz isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. A ficha caiu então para Davi. Aí declarou, verso 13, a parte B: pequei contra o Senhor. Natã consola Davi. O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. No Salmo 51, então, aí vem o ato seguinte, após o relato de Natã, Davi escreve o Salmo 51. E atitudes aqui em face ao pecado. Saber por que ele existe, avaliar o quanto ele tem atingido você, reconhecer o seu erro e o seu pecado, confessá-lo e abandoná-lo, afastar-se dele definitivamente, evitar pecar novamente, pedir sempre misericórdia ao Senhor. Davi clamou por misericórdia, pediu que fosse limpo da culpa, reconheceu as suas transgressões, reconheceu que o pecado perseguia, reconheceu que pecou contra Deus, reconheceu que era pecador, sabia que Deus queria sempre a verdade e pediu a purificação do seu pecado. Queria ser lavado, ficando mais branco que a neve. Queria retornar à alegria da salvação. Pede a Deus que escondesse o rosto dos seus pecados e apagasse as suas transgressões, criando nele um coração puro e renovando dentro dele um espírito estável, clamando ainda para não ser expulso da presença do Senhor, mantendo sobre ele o Espírito do Senhor. E muito importante, devolve-me a alegria da tua salvação. Convidamos você nesta noite, nesta manhã ou nesta tarde, a hora que você está ouvindo esta reflexão, para que você pense, levante o seu olhar para o Senhor, que conhece o seu coração, conhece o seu pecado. Deus ama você e quer perdoá-lo agora. Ele quer conceder a você perdão, Ele quer aceitá-lo. Se você aceitá-lo e aceitar o seu Filho como Salvador e Senhor de sua vida, você terá salvação em Cristo Jesus. Confesse agora o seu pecado, a sua falta, receba Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Que o Senhor abençoe você. Abençoe.